Muito bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Bom, né? Estarmos juntos aqui de novo. Glórias a Deus. Eu nunca tinha pregado aqui na cidade de Sidrolândia. Passava aqui de vez em quando. Acho que a última vez que eu passei aqui, até procurei o pastor para ir na casa dele. O pastor Bruno foi nosso professor na faculdade ali, no seminário em Dourados. E professor do Marcos também. E eu carrego comigo excelentes lembranças a respeito dessa experiência de tê-lo como nosso professor. Ontem à noite mencionei também outros nomes de professores que foram referência e tem sido, né, no nosso ministério, nas entrelinhas, que nas aulas, para os irmãos terem uma ideia, as aulas de teologia, hoje tem um seminário à distância, né? É muito bom, excelente, mas ele tem uma falta no que diz respeito a esse contato com os pastores. E nós que fizemos o seminário presencial, nós fomos privilegiados, né, com os nossos professores, e o pastor Bruno certamente era um desses. Amados, olha só, eu sou casado com a Leia, tenho 2 filhos, a Isabela e o Davi, né? Eles estão lá em Amambai hoje, estão nos ajudando, principalmente a Isabela agora de manhã. Meu filho Davi, ele começou um negócio todo domingo de manhã, e ele está nessa daí, então domingo de manhã na igreja ele não tem participado. Ele agora virou empreendedor domingo de manhã, pastor Bruno. Ele comprou uma máquina de frango e está vendendo frango assado, né? Ah, não está filmando não, né? Está não, né? Está filmando? Ah, está na rede? Então, eu vou parar por aqui, então. Então, deixa assim, né? Então, mas meus filhos são uma bênção, tá? E tem sido maravilhoso ali estarmos na cidade de Amambai. Eu estou vendo que os irmãos estão aqui com um desafio, né? Que é o desafio da construção. E a palavra que eu dou para os irmãos, vocês vão vencer. E Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês aqui. Certamente, muitas almas, vidas vão ser alcançadas. E a ampliação e reforma do templo, né, certamente será uma ferramenta usada pelo nosso Deus para alcançar, sim, muitas almas e muitas vidas para o Senhor. Os irmãos, o pastor Bruno já sabe, os irmãos também, que vocês vão enfrentar essa questão da construção e da ampliação, e quando vocês terminarem, Deus vai continuar abençoando e derramando a bênção dele sobre este lugar. Muitas pessoas vão ser alcançadas, famílias que de repente vocês nem sabiam que poderiam ser alcançadas, serão, através dessa ferramenta que Deus está levantando aqui na cidade de Sidrolândia. E a primeira igreja batista aqui continuará sendo, assim como hoje já é também, uma referência cristã aqui na nossa cidade. Pastor Bruno, aqui a Escola Bíblica Dominical termina que hora? 10h30? Então tá. Não, mas eu não vou tudo isso não. Eu já dei o contato para minha esposa aqui, ela já vai me dar os toques. Entendeu? E os irmãos fiquem tranquilos, não se desesperem, tá bom? Vai dar tudo certo. Vamos sair daqui abençoado, tá? Olha só, João capítulo de número 11, quero ler a Bíblia com os irmãos. João capítulo 11, a palavra do Senhor vai narrar para nós a história da ressurreição de Lázaro, tá? Eu falo um pouquinho rápido, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você fala bem rápido, você era da Assembleia de Deus, né? Já me perguntaram, eu falei, não, eu nasci na Igreja Batista e sou da Igreja Batista até hoje, né? Então, preste bastante atenção, porque senão de repente você perde as linhas aí. Se você tiver uma caneta, né? No meio eu falo bastante frases, algumas coisas assim, e você de repente pode anotar no seu celular também, tá? E seja abençoado em nome de Jesus. Cada vez que a gente anota, que a gente repete aquilo que é falado, o nosso cérebro se comporta de uma maneira que a gente vai aprendendo mais e mais ainda, tá? Eu vou começar a ler João capítulo de número 11, do versículo 12 em diante, que vai falar para nós a respeito da ressurreição de Lázaro, já partindo da parte final, já para o milagre. E eu estou entendendo aqui que todos nós que estamos aqui conhecemos a história de Lázaro. Lázaro foi aquele homem que morreu, ele tinha 2 irmãs, uma chamava Marta, outra chamava Maria. E a Bíblia diz que ele ficou doente, Jesus não estava próximo dele, mandaram chamar Jesus. Jesus demorou para chegar e quando Jesus chegou, o rapaz já tinha morrido. Mas o que vem adiante é que o homem é ressuscitado. É mandado tirar uma pedra do túmulo, nós vamos ler, você vai ver isso. E Jesus dá uma ordem ao morto, Lázaro sai para fora e ele sai. Então há ali um homem que estava
digamos assim, no mundo dos mortos e que foi ressuscitado. Eu vejo que Lázaro, ele era a sensação do momento na cidade por onde ele passava. Se você encontrasse uma pessoa que ficou morta por alguns dias, eu creio que ou já estava sepultado, eu creio que você perguntaria para ele assim, uma das perguntas, eu creio que as pessoas perguntavam para ele era, o que tem do outro lado? Como é que é a vida após a morte? Não é verdade? A respeito da vida após a morte, existe outro texto, se eu não me engano, é Lucas capítulo número 15, que vai falar para nós a respeito da vida após a morte. Existe sim 2 caminhos, 2 destinos, e é um tema para outro dia. Mas olha só, a palavra do Senhor mostra para nós aqui a vida desse homem. É um texto um pouquinho longo e eu quero ler para os irmãos. Diz assim, versículo 18 de João 11. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. Muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Olha, o menino já tinha morrido. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedirdes. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. E disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Respondeu-lhe Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando a sua irmã Maria, em particular, disse, olha, o mestre está aqui e te chama, Maria. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Versículo 31. Então os judeus que estavam à casa de Maria o consolavam. Vendo, levantou-se às pressas a sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao vê-lo chorando, e também os judeus que acompanhavam Jesus, comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhe, onde o puseste? Aonde colocaram Lázaro? Respondeu-lhe elas, vem e vê. Então Jesus chorou. Então os judeus disseram, vede como o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos do cego, não poderia também evitar que este homem tivesse morrido? Jesus comoveu-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta, com uma pedra na entrada, e disse-lhe, tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele já cheira mal, porque já há 4 dias que morreu. Jesus lhe respondeu, não te disse que se você cresce, veria realmente a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouviste, Pai. Mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, Jesus exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e as mãos atadas, com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. Então aí está a história a respeito da ressurreição de Lázaro. Desligai-o, desaltai-o e deixai-o ir. Só Jesus opera milagres, irmãos. Só Jesus opera milagres hoje. O milagre que nós precisamos na nossa família, na nossa casa. Nós encontramos aqui a história de uma família que estava desesperada. Uma situação muito difícil. Numa época onde as mulheres nem eram contadas. Perder o homem da casa seria perder a referência, até mesmo diante de toda a sociedade. Eu não sei se você percebeu que essa família, Lázaro, a sua irmã Marta e Maria, eles eram amados não somente pelo Senhor, mas eles eram muito estimados diante de toda a sociedade, a ponto das pessoas dizerem, olha, não poderia aquele que abriu os olhos do cego também poder ter evitado que esse homem tivesse morrido? E eles ficavam questionando a respeito de tudo isso. E assim também é com a gente. Às vezes nós encontramos pessoas que nós amamos, enfrentando lutas e dificuldades, e às vezes olhamos a situação, às vezes, de pessoas que no nosso senso de julgamento,
mereciam sim passar lutas, não mereciam nem estarem vivas. E às vezes pessoas que nós amamos, que nós sabemos que são excelentes pessoas, às vezes estão enfrentando lutas. Que eu falo para nós todos que estamos aqui, Salomão já quebrou a cabeça com isso, porque ele via às vezes o ímpio prosperar, e às vezes aquele que era justo, às vezes padecer necessidades e situações difíceis. Então isso é algo que não cabe para nós. A Bíblia vai mostrar para nós a narração no livro de João, capítulo de número 9, se não me engano, onde Jesus ele chega numa cidade e tinha um homem que era cego. Então perguntaram para Jesus: Senhor, esse homem está cego desde nascença, quem foi que pecou para que ele estivesse cego? Jesus responde, bem no início de João capítulo 9, nem ele nem os seus pais, mas aconteceu isso para que o poder de Deus fosse evidenciado. Naquele dia Jesus curou aquele homem, enfim, houve um grande milagre ali naquele lugar. Mas olha só, irmãos, Deus conhece todas as coisas. E às vezes Ele permite, Ele não quer, mas Ele permite situações em nossas vidas para nós nos achegarmos mais a Ele, para nós buscarmos a Ele, para nós crermos mais nele. E diante dos milagres que Ele opera em nossas vidas, o nome dEle ser exaltado e glorificado. Muitas pessoas, nós lemos aqui a palavra, muitas pessoas passaram a crer em Cristo como Filho de Deus através desse milagre que foi operado aqui em João capítulo de número 11. Muitas pessoas creram no Senhor. Então aquilo que o Senhor está para realizar na minha vida, na minha casa, no meu lar, na vida dos meus filhos, a restauração dentro do meu casamento, a restauração da minha vida financeira, o milagre do Senhor, aquele que Ele está para operar na minha vida, tem que servir realmente de testemunho para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. Todas as famílias precisam de algum milagre em alguma área. Talvez a sua primeira família, que é você e o seu esposo, talvez você não enxergue algum milagre necessário. Mas se você passar um pouquinho mais adiante, num raio de atuação dentro da sua família, você vai encontrar tantas e tantas pessoas precisando de libertação, precisando do cuidado de Deus, precisando da restauração do Senhor sobre a sua vida. E por que não dizer precisando daquilo que é o maior milagre, que é o milagre da salvação na vida do homem. Todas as nossas famílias, elas precisam sim de milagres. E para nós que estamos aqui nessa manhã, qual que é o milagre que você necessita? Não existe nada grande demais ou difícil demais que o Senhor não possa fazer por amor a cada um de nós. Precisamos entender, meus irmãos, esse texto sagrado, que a família é a forma que Deus criou para a felicidade do homem. Marta, Maria e Lázaro, essa família, eles dependiam um do outro. A família é um lugar de milagres. A família é um lugar de desafios. É um lugar de vitórias. Às vezes, aparentes derrotas. Mas diante dessas aparentes derrotas, se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos ver Deus nos ensinando e nos mostrando grandes coisas e os propósitos dele para nossas vidas, para as nossas famílias, em cima dessas dificuldades. Se abrirmos os nossos olhos, vamos enxergar tudo isso. Nós entendemos, meus irmãos, que a família é palco de adoração e celebração diante do nosso Deus. É onde nós temos oportunidade de sermos quem somos mesmos, sem máscaras, porque não dá para você esconder. E enxergarmos o quanto que Deus, mesmo nós sendo tão falhos, o quanto que o nosso Deus realmente nos ama. Olha só, meus irmãos, esse texto vai nos mostrar que Deus, a prática da sua palavra, seus princípios e valores, são a base para o milagre dele na nossa família. Primeiro, meus irmãos, diante do milagre tão necessário, entendamos por que os milagres, às vezes, eles não acontecem na nossa família. Por que às vezes não acontece, pastor? Olha só, eu trouxe aqui algumas frases para nós. Às vezes o milagre não acontece porque nós achamos que Deus está longe. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas olha só, Deus estará sempre à distância de uma oração da gente. Deus nunca está longe. Ele sempre está bem aqui do lado, ou na frente, ou em cima, bem próximo de nós. Às vezes o milagre do Senhor não acontece na nossa vida porque nós procuramos com atitudes derrotadas.
já está tudo certo. Senhor, já cheira mal, não existe mais possibilidade. Às vezes a luta chega na nossa vida e a gente abraça aquela dificuldade como se fosse algo que fosse da gente mesmo. E às vezes a gente até baseia a nossa luta na palavra de Deus, dizendo, essa é a minha cruz. Não, eu tenho que carregar isso. Justificamos, às vezes, até usando a palavra de Deus, enquanto que muitas vezes Deus permitiu aquela dificuldade para que o poder dele fosse evidenciado, trazendo solução e trazendo vitória diante daquela luta. Às vezes o milagre não acontece na nossa vida porque nós nos achamos fracos demais para buscar. A Bíblia diz que Maria estava sentada, e quando Jesus chegou, ela continuou sentada. Ela só se levanta para buscar o Salvador quando Jesus a chama. Cadê Maria? Chama ela para mim. Então foram e chamaram ela, ó, o Senhor está te chamando. Então ela se levantou, e quando ela chega diante de Jesus, ela fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes nos achamos fracos demais para orar, fracos demais para lermos a Bíblia, fracos demais para virmos à igreja, fracos demais para participarmos de uma campanha, uma torre de oração. Achei fantástico esse projeto, vou levar para a minha igreja, nós vamos começar, pastor Bruno, com 30 dias lá. Então, fracos demais, não consigo orar, parece que Deus está longe, parece que Deus está distante. Sabe, irmãos, eu vivi experiências maravilhosas com Deus, e eu pude entender que quando eu estava ajoelhado, orando, e aquilo parece que estava tão difícil, e parece que Deus não estava ouvindo, parece que o ambiente era tão pesado, parece que o céu tinha uma pedra em cima que não passava a oração. Foram exatamente nesses momentos onde parecia que tudo estava tão carregado, tão pesado, que Deus me deu respostas maravilhosas na minha família e dentro do meu ministério. Então, olha só, às vezes o milagre não acontece porque nós achamos que estamos fracos, que somos fracos demais para buscarmos, que não somos ninguém. Deus só vai responder a oração se o pastor fulano orar, se a irmã cicrana orar, se eu colocar lá no grupo de oração da igreja. Não. Às vezes nós achamos que nós não somos ninguém para sermos alcançados pelo Senhor. Somos sim, somos alvos do amor de Deus, não merecemos, mas já abraçamos a salvação de graça que o Senhor nos deu. E o apóstolo fala para nós assim, ó, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria com ele todas as coisas? Ou seja, se Deus já nos deu aquilo que é o mais importante, que é o seu filho Jesus para morrer na cruz pelo nosso pecado, o que é tão difícil, tão distante que ele não possa nos dar? Às vezes o milagre, querido, não acontece na nossa vida porque nós achamos que aqui é só sofrimento. Ah, nesse mundo é só sofrimento. É só lá no céu que não haverá mais dor, não haverá mais pranto. E a gente abraça, às vezes, as nossas lutas e dificuldades como se fizesse parte realmente de nossas vidas. Às vezes o milagre não acontece na nossa vida porque a gente não crê nas promessas de Deus. Não confiamos na palavra do Senhor. Não achamos que aquilo não é para nós. Às vezes o milagre não acontece na nossa vida porque nós não entendemos que o inimigo quer nos enterrar. Quer fazer a sua obra valer na nossa vida, que é de matar, roubar e destruir. E assim não entendemos que precisamos nos achegarmos mais e mais ao lado do nosso Deus. Nós precisamos entender, meu irmão, que às vezes o milagre não acontece na nossa vida, porque nós queremos entender o milagre. Nós temos uma fórmula para o milagre. Eu preciso que a minha empresa melhore, e eu acho que Deus vai fazer assim. Deus vai abrir um contrato para mim, Deus vai mandar o cliente X, o Y. Deixa eu falar uma coisa para você. É interessante a maneira como Deus age. Quase sempre, quase nunca, é do jeito que a gente imagina que vai acontecer. Deus levanta pessoas do nada. Às vezes até no acaso. Pessoas que nós não conhecemos, para ser bênção em nossas vidas. A maneira que o Senhor trabalha para nos abençoar, sim, meus irmãos, é uma maneira inesperada. Pastor, eu preciso do milagre na minha vida. O que eu preciso fazer? Você precisa entender que o milagre do Senhor para cada um de nós é mais do que esperamos. Mais do que esperamos. Marta e Maria esperavam o quê? Uma palavra de consolo agora.
Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora já morreu, que bom que o Senhor está aqui com a gente. Eles podiam assim se sentirem consolados. E Jesus falou assim, onde é que vocês colocaram ele? Vem e vê, olha, está aqui, depois dessa pedra. Está aí dentro, falou, tira a pedra, Senhor, já está cheirando mal, tira a pedra. Eu não falei para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? E eles tiraram a pedra, Jesus fez uma oração, Senhor, obrigado. E ele agradece, e depois dessa oração ele diz, Lázaro, sai para fora, uma vez só. E a Bíblia diz que Lázaro, aquele que estava morto, saiu para fora. E as pessoas ficaram maravilhadas, de repente querendo colocar a mão nele, o que estava acontecendo, e Jesus fala, não, tire as faixas dele e deixe ele ir. Deixe ele ir. Ou seja, ele estava vivo plenamente. O milagre que Deus tem, meus irmãos, para a minha vida, para a minha família, para o meu casamento, para o meu lar, para o meu relacionamento, para a minha vida, é mais do que aquilo que eu possa esperar. Deus tem portas abertas sim para a minha casa. Deus tem portas abertas para o meu lar. Vocês leram o cântico que nós cantamos? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um lugar de bênçãos. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, seja à vontade para ficar e nunca mais partir, e assim vai, e a gente vai cantando aquele cântico que fala a respeito de vitórias e de sucesso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Aquilo que você, meu irmão, que nós esperamos a respeito de milagres, Deus tem mais ainda. O profeta fala para nós assim, ó, eu bem sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, pensamento de bem, não de mal, para dar a vocês um futuro melhor ainda. É além. Davi, quando ora, agradecendo a Deus a respeito da sua situação, lá em 1 Crônicas, não me recordo agora exatamente o endereço, mas ele fala, quem sou eu, Deus, e quem é o meu povo, para que pudéssemos fazer alguma coisa para o Senhor? Ou seja, o Senhor me tirou do nada, de estar lá no rebanho do meu pai, e me colocou aqui para ser o principal da nação de Israel. O seu filho Salomão faz uma oração, um hino de louvor e adoração a Deus, quando ele vai agradecer a Deus pela construção do templo que ele havia construído. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me colocasse aonde é que eu estou hoje? Meu irmão, Deus faz mais do que aquilo que esperamos. De repente você quer uma bençãozinha, uma portazinha aberta, uma janelinha, uma opçãozinha. Meu irmão, Deus não tem nada aí, Deus tem algo excelente para nós. Deus vai adiante para nós. Quando nós estávamos para construir o nosso templo lá em Amambai, né, de repente o nosso pensamento início era algo bem discreto, bem humilde. E Deus colocou alguém naquela reunião para dizer, pastor, por que a gente não faz assim? E Deus foi tão maravilhoso que nós fizemos os irmãos da construção lá da igreja, e os irmãos foram excelentes. Os irmãos tiveram a oportunidade de ir lá na convenção, que vai ser lá na Igreja Batista Central, que é a segunda igreja. Eu sou pastor da primeira igreja. Vocês vão ter a oportunidade de ver o que Deus fez e tem feito na vida daquela igreja. Deus realiza na sua vida, Ele quer realizar na sua vida mais do que você espera. O que você quer é assim, diante do mundo, que Deus quer colocar sobre as suas mãos e sobre a sua casa. Nunca é demais aquilo que Deus quer colocar sobre você. Deus tem sempre mais. Deus, sim, é um Deus que nos surpreende com a sua graça tão poderosa e tão maravilhosa. Olha só, meu irmão, o milagre do Senhor na nossa vida vai acontecer, mas é necessário levantarmos a nossa cabeça. É necessário nós nos colocarmos na presença do Senhor. O versículo de número 29 que nós lemos fala que Maria levantou-se. Às vezes nós falamos, eu quero o milagre do Senhor na minha vida financeira, na minha família, no meu lar, na vida dos meus filhos, mas nós estamos prostrados, estamos amarrados, não conseguimos orar, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos nos relacionar com o povo de Deus, nos voltarmos para o Senhor. É necessário levantarmos a nossa cabeça. Eu vejo uma expressão muito linda, é a situação do filho pródigo. Diante da situação que ele estava vivendo, longe da sua família, longe do seu pai, do seu irmão, ali dos seus amigos na fazenda, ele fala, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ou seja, ele teve uma atitude de mudança. Deus tem milagre para a minha vida, para a minha casa, mas eu preciso ter uma atitude, eu preciso levantar a minha cabeça, eu preciso sair
do lugar de coitado. Ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim. Ah, mas eu sempre fui coitado. As coisas nunca foram fáceis para mim. Às vezes a gente fica falando só isso, só palavras negativas. Eu preciso levantar a minha cabeça, eu preciso olhar para o Senhor. É como o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Os inimigos estavam nos montes, provavelmente era um exército inimigo que estava no monte. Mas ele fala: ó, o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e criou a terra. Meu querido, diante das lutas e das dificuldades que nós temos em nossas famílias, quais têm sido as nossas atitudes? Às vezes tem gente que piora a situação. Diante de uma luta começa a brigar com o cônjuge, começa a colocar a culpa um no outro, começa a acusar, começa a falar palavras de derrota, pensando em desistir, pensando em acabar com tudo. A palavra do Senhor mostra para nós que o milagre está ao nosso alcance. No entanto, nós precisamos levantar as nossas cabeças e buscarmos sim o milagre que o Senhor tem para cada um de nós. O milagre vai acontecer na nossa vida, meu irmão, mas o principal precisa estar presente. Deus é o principal. Cristo Jesus presente em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Mandaram buscar Jesus. Quem é o homem que foi buscar Jesus? Eu não sei quem foi. A Bíblia não menciona o nome dele aqui para nós. Mas para um milagre chegar na nossa casa, é preciso que alguém vá a Jesus. Você que é convertido na sua família, de repente só você. Você já parou para pensar que Deus escolheu você para ser aquele que vá diante de Deus pela conversão e pela salvação da sua família? Diante da sua crise, diante do relacionamento conjugal, e você hoje está em paz, está com a cabeça no lugar, centrado, focado na bênção do Senhor na sua casa, você já parou para pensar que tudo isso vem de Deus, que você é o escolhido diante de Deus para trazer a restauração dentro do seu lar? Para o milagre acontecer é preciso Jesus, e olha só, é preciso que alguém vá a Jesus. É preciso que alguém vá a Jesus, e é você mesmo, meu irmão, que o Senhor tem chamado nesse tempo de hoje para buscar a presença do Senhor. Para o milagre acontecer na nossa vida, dentro da nossa família, é preciso tirarmos a pedra. E Jesus falou: tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que ele está morto. Não, tirem a pedra. E eles tiraram a pedra. E Jesus então, após tirar a pedra, Jesus dá uma palavra de ordem. Às vezes a pedra que precisa ser tirada, é a pedra do engano, da preguiça, de não buscarmos a Deus, a pedra da incredulidade, a pedra da frieza espiritual, a pedra de acharmos que tudo é normal e que é comum e que é assim mesmo e que nós precisamos, na verdade, nos contentarmos com aquilo que temos, pois na verdade existem pessoas que estão pior do que a gente. Isso é o engano. Deus tem restauração sim, Deus tem bênção sim, Deus tem portas abertas sim para cada um de nós. Diante do milagre, a Bíblia mostra para nós que Lázaro agora, ele levanta para uma nova vida. Estava dentro do túmulo, enfaixado, mas diante da palavra de Cristo, ele se levanta e agora ele sai para fora. Não estava mais morto, agora estava vivo e tinha que viver essa nova vida, esse novo ciclo, esse novo momento na sua vida. Nós também, da mesma forma, quando nós recebemos o Senhor em nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos chama para um novo momento. Essa conferência aqui nesse final de semana, sábado e domingo de manhã e domingo à noite, vai ser uma bênção para a sua vida. Mas como vai ser a sua vida após cada mensagem, a cada momento de adoração? Na segunda-feira, o que vai mudar na sua vida a respeito de família? Você que é casado, que tipo de marido que a sua esposa vai receber na sua casa? Ou vai continuar recebendo na sua casa? Deus está nos mostrando que tem que haver mudança no nosso coração. É uma nova vida realmente que o Senhor nos espera. E por que não dizer que Deus espera que você seja aquele que valoriza realmente os seus princípios, valores da palavra de Deus, ensinos da palavra de Deus.
Eu tenho certeza que a nossa família merece, a partir desse final de semana, muito mais amor, muito mais respeito, perdão. Família é lugar de lealdade, de afeto, de obediência, de exercermos a longanimidade diante dos nossos relacionamentos. Eu volto a falar para cada um de nós, todas as famílias precisam de um milagre. Qual é o milagre que a sua família está esperando? Qual é o milagre que a sua família precisa? Faça a sua casa, a sua família, um canteiro realmente de milagres. Faça como a família de Lázaro fez. Marta e Maria chamaram Cristo Jesus. Faça como eles e coloque Cristo Jesus no centro da sua família. Posso ouvir um amém? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero orar com você, pela sua família nessa manhã. Eu gostaria que viesse aqui à frente um representante de cada família, que eu quero orar por você e quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quero somar com tudo aquilo que essa igreja, que esse pastor tem orado pela sua casa, pela sua família. Pastor, só um representante, posso ir junto? Pode. Pode vir todos aqueles que quiserem. Quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Você vai chegando mais perto e o pastor vai orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa salvação, Deus que nos ama, que nos sustenta. Quantas vezes, Pai, o Senhor tem olhado para nós, meu Deus, e tem colocado, Senhor, em nossos corações o crermos, o acreditarmos que para o Senhor não há nada impossível ou difícil demais que o Senhor não possa fazer. Eu estou aqui, meu Deus, nessa igreja, Pai, quantas pessoas estão aqui, meu Deus, diante do altar do Senhor. Pessoas, meu Deus, que têm sido, Pai, incessantemente alvos de oração pela vida dessa família, meu Pai, pelos líderes dessa igreja, meu Pai, para que o Senhor, Pai, traga solução, Pai, na vida de cada família. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é Deus, que só o Senhor pode trazer solução para cada um de nós, que aquilo que é o mais importante, aquilo que não pode faltar, é a presença do Senhor maravilhosa, meu Pai, sobre cada família. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos, como igreja do Senhor, nesta manhã, pedir ao Senhor que o Senhor alcance, meu Pai, cada família com a necessidade, meu Pai querido, de que cada um dos seus filhos precisam. Aqueles, meu Pai, que precisam das mãos maravilhosas do Senhor, trazendo cura, meu Pai, diante de enfermidades, diante de situações difíceis, que o Senhor possa alcançá-los em nome de Jesus. Aqueles, Pai, que têm sido, meu Deus, Pai, alvos, meu Deus, de situações sentimentais, meu Deus, é um pânico, é depressão, meu Deus, situações de ansiedade, Senhor, abraça os seus filhos, meu Deus, e que o Senhor possa trazer a sua paz e a sua esperança em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estão frios na fé, não conseguem orar, não conseguem buscar a Tua presença, e hoje, Pai, mesmo nesse dia chuvoso, estão aqui na Tua casa por um milagre. Deus, que o Senhor possa aquecer essas vidas novamente em nome de Jesus. E aqueles, Pai, que já levaram tantas pedradas nessa vida, meu Deus, tem sido alvos, meu Pai, dos dardos inflamados do maligno sobre a vida deles, como a sua palavra mesmo mostra para nós. Pai, que o Senhor seja o Deus, em nome de Jesus, que veda e que bloqueia todas as situações, meu Deus, que vêm contra a vida dos seus filhos. E eu peço que o Senhor dê salvação a eles, que o Senhor dê solução na vida de cada um, que o Senhor dê vitória na vida de cada um, que o Senhor revigore, meu Deus, a força, meu Pai, na vida de cada um, que o Senhor, Pai, multiplique dia a dia na vida, na família, no lar dos meus irmãos, o amor, Pai querido, dia após dia, e que as suas lutas, e que as suas dificuldades, em nome de Jesus, sejam todas elas superadas e vencidas pelo poder do Teu nome. Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode voltar para você.